Ninguém se importa com a sua ideia. Para. Antes de você fechar esse vídeo e achar que eu sou pessimista, que eu tô te dando banho de água fria, deixa eu te contar porque que essa é a melhor notícia que você vai ouvir hoje. A maioria das pessoas que quer empreender, começar um projeto, lançar algo novo, trava. E trava por um motivo que parece racional, mas não é, é uma ilusão. E eu vou te mostrar que essa ilusão, quando virada ao avesso, ela pode trabalhar a seu favor. E eu vivi isso na pele, isso é uma experiência própria. Eu passei meses escrevendo, divulgando textos na internet, blog, LinkedIn, achando que estava todo mundo lendo e julgando cada palavra, cada vírgula. Até que eu mudei a perspectiva e tive resultados que eu não esperava. Fica comigo que eu te explico. O medo que te paralisa. Geralmente pessoas técnicas, pesquisadores, cientistas, eles têm uma ideia muito boa e sabem que funciona no mundo real, mas simplesmente não conseguem sair do lugar, não conseguem avançar. Fica sempre pensando, poxa, eu preciso de mais um dado, eu preciso refinar mais uma vez o algoritmo, preciso otimizar mais uma vez o design. E fica nessa procrastinação. E na verdade, não é uma procrastinação, é uma armadilha da perfeição. Porque a gente imagina que se tiver esse dado a mais, aí sim a gente vai conseguir começar. Mas na verdade, essa armadilha é um medo disfarçado. Porque no fundo, tá passando um filme. E se eu errar na frente de todo mundo? O que que vão achar? E essa é a ilusão que eu falei no início, é que o nosso ambiente, geralmente na academia, na universidade, ou mesmo os nossos pares, que são pessoas técnicas, a gente é treinado a olhar, entender o que, que o outro vai achar. O nosso paper, ele é julgado por pares, ele só é publicado se meus pares entenderem que faz sentido. Então a gente sempre foi treinado a achar que está todo mundo olhando para tudo que a gente está fazendo. Quando na verdade, na hora que a gente sai um pouco, extrapola o nosso mundo para o mundo real, não é assim. E essa paralisia por análise, ela te impede de agir. No fundo, é só esse medo do julgamento alheio. E para contextualizar um pouquinho, deixa eu contar a minha história. Há alguns anos atrás, eu comecei a escrever e divulgar meus textos. Eu tinha um blog, depois eu comecei a escrever no LinkedIn. E no início eu ficava pensando, refletindo sobre cada palavra, sobre os sinônimos e sobre o que cada uma queria dizer. E ficava refinando. Eu escrevia alguma coisa, mas relia, relia, relia. E ficava naquela obsessão: será que tá bom o suficiente? Será que vai? Apertava o botão de publicar e saía correndo para não ver o que estava acontecendo. Até que uma hora eu decidi, tá ficando artificial, deixa eu tentar dar o meu toque, deixa eu botar as minhas palavras, a minha forma de escrever, o meu tom de voz, a forma que eu quero encapsular. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, e divulgando esses meus textos no LinkedIn, quando uma coisa totalmente inesperada aconteceu, eu comecei a ser convidado para poder fazer palestras em seminários, a participar de podcasts. E tudo isso porque eu me permiti, por um momento, não ligar ou não achar que estava todo mundo vendo. Ou se eu achava, de repente, parei de achar que isso era importante, porque estava a todo momento na minha cabeça um lado olhando e esse medo do julgamento, mas o outro lado falando, mas eu não posso parar, eu não quero parar, mas como que eu avanço? E foi nessa rápida suspensão das regras internas que a coisa funcionou e fluiu. E hoje, inclusive, é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo e conseguindo fazer esse vídeo tranquilamente. E essa é uma verdade libertadora. Não tem ninguém olhando para você. Existe um fenômeno na psicologia chamado de efeito holofote. É quando a gente acha ou superestima que está todo mundo prestando atenção na gente. Mas vamos parar para pensar racionalmente. Se o efeito holofote funciona e é um fenômeno psicológico e acontece com todo mundo, porque somos todos humanos, na verdade, está cada um no seu próprio mundo achando que está todo mundo olhando para ele. Então, na hora que a gente entende e extrapola essa lógica, essa é uma verdade que liberta a gente, porque se está cada um olhando para o seu próprio umbigo, então não tem ninguém olhando para o meu. Então isso solta um pouco, deixa a gente um pouco mais leve e mais livre para conseguir testar coisas que a gente gostaria, ajustes que a gente imaginava, que a gente entende que precisa, mas tinha medo de fazer, porque a gente acha que está todo mundo olhando para a gente. E é nessa hora que a gente se permite errar, mudar e evoluir, a gente começa a entender que o mundo não tem memória. Até aquelas pessoas que são canceladas, ou mesmo as grandes fracassos e falências de empresas e startups que não deram certo, na verdade, depois de um tempo ninguém mais lembra. Então, como que a gente consegue usar isso a nosso favor? Como que a gente consegue transformar o fato de que a gente não é o centro das atenções em uma coisa positiva? E de fato é positivo. A gente inverte essa lógica. Então, vamos pensar num cenário factível e que você consegue começar a aplicar hoje. Primeira coisa é: não espere que o seu produto, a sua ideia, o seu conceito esteja
100%, esteja perfeito. A palavra perfeito, ela já encapsula tudo. O que a gente precisa mirar é o suficientemente bom. É a versão 1. Na hora que a gente coloca nessa palavra de versão, a gente pressupõe que vão existir próximas. Então, ela tira um pouco do peso de ser o único. Então, é a primeira versão. E a gente lança ela no mundo, e quando eu falo lança no mundo, não é um lançamento estreia de cinema, é simplesmente a gente precisa começar a conversar com as pessoas e apresentar essa primeira versão para as pessoas. Então a gente começa a conversar com pessoas que são potenciais clientes, ou então nossos amigos, ou pessoas do nosso círculo, ou mesmo quem não está no nosso círculo, para a gente conseguir entender como outras pessoas estão entendendo aquilo. E a gente não precisa ter medo de queimar essas oportunidades, porque na hora que a gente vai começando a falar, a ideia é que a gente aprenda e capture informações que provavelmente passaram despercebidas, não estavam no nosso radar. E o lindo e o bonito da gente fazer isso nesse momento, sabendo que o efeito holofote existe e está cada um olhando para o seu próprio umbigo, é que a gente consegue ajustar, pivotar, evoluir, mudar a nossa ideia, o nosso produto, a nossa versão 1 suficientemente boa de uma maneira simples, porque ajusta aqui, ajusta ali, e aí você vai para a próxima conversa apresentando o que você já aprendeu da conversa anterior. Então a gente vai conseguindo validar e testar no mundo real algo que a gente antes achava que não dava, que a gente já precisava nascer com o nosso produto, a nossa ideia, a nossa startup perfeita, quando na verdade não é isso. E o que a gente quer fazer ao inverter essa lógica? A gente quer maximizar o aprendizado. E a gente faz isso criando ciclos curtos. Quando a gente cria uma primeira versão suficientemente boa, o objetivo, né, falando para pessoas técnicas, a nossa função, o objetivo, não é a gente otimizar as vendas, o comercial, o sucesso nessa primeira versão. O que a gente está querendo otimizar é o aprendizado para saber como as próximas versões vão poder atender melhor esse público que a gente quer atender. Então, se a gente inverte essa lógica e inverte essa forma de enxergar, tudo fica muito mais fácil e a gente consegue se concentrar nesse ciclo de aprendizado. Então a gente consegue, por exemplo, começar a enxergar que algumas decisões são reversíveis. Se você não viu, te convido a assistir um vídeo que fizemos recentemente sobre as portas de Bezos, a porta de uma via e a porta de duas vias, em que fica um pouco claro o que é uma decisão irreversível ou de alto custo e que uma decisão reversível ou de baixo custo. Porque provavelmente no seu desenvolvimento, na sua empresa, na sua startup, no seu produto, as decisões que você está tomando nesse momento inicial, nessa versão 1, elas são reversíveis. E é exatamente isso que a gente quer otimizar, o aprendizado. Então a gente vai falando com pessoas, aprende constantemente, volta para dentro e vai iterando. A palavra de ordem nesse momento é a iteração, é a interação e a iteração. E lembre-se sempre, não está ninguém assistindo e não tem problema. É assim mesmo que deveria ser nessa parte inicial. Então eu te convido para você botar em prática tudo isso que eu estou falando já logo na sequência de quando você acabar esse vídeo. Seu primeiro passo para fazer essa semana. Escolha uma pessoa para poder falar sobre a sua ideia. E seja ela inicial ou mesmo já um produto, mas do jeitinho que ele está. É para fazer agora. Escolha uma pessoa e apresente a sua ideia, seu produto, sua startup. Qual que é o pior cenário que pode existir? A pessoa pode simplesmente não ligar, ou ela pode criticar, ela pode falar o que ela quiser. Mas se a gente lembra que o mundo não tem memória, você pode depois apresentar para uma nova pessoa o que você aprendeu dessa interação, esse pior cenário, sabe aquele ditado, do chão ninguém passa? Então é isso. E isso é o pior cenário. Quando a gente parar para pensar que esse é o pior cenário, é daqui para cima. Qual que é o melhor cenário que pode acontecer? A gente pode acertar na mosca, então a gente aprende aquela função que é a matadora, que vai simplesmente fazer o gol de placa. Mas a verdade, vamos ser bem sinceros, é que não é nem o pior cenário e nem o melhor cenário, mas o cenário mais provável. A pessoa vai ouvir com interesse, ela vai questionar uma coisa ou outra, e você provavelmente vai sair dessa primeira conversa melhor do que você entrou, com mais informação, com uma visão que você não tinha, ou então com um próximo passo, um convite para falar com uma próxima pessoa que possa sair dessa conversa. Ou seja, para você que tem um projeto parado, que acha que não está pronto, que não está no momento, o que eu tenho para dizer para você é: ninguém está olhando, então só vai. Porque na hora que a gente começa a mexer, a se mexer, a gente começa a ver esse avanço. E esse avanço é uma realimentação positiva. A gente vai ficando cada vez mais animado. A gente, depois dessa primeira conversa que eu estou propondo para você fazer agora, nessa semana, você vai querer falar com outra pessoa, porque você vai sair muito animado, muito motivado para poder ouvir mais coisas novas. Porque isso é pesquisa primária. Você está falando com as pessoas e captando informação que você não tinha antes.
E isso é que é a grande diferença entre quem se mexe, quem está construindo, efetivamente quer construir, porque sabe que no fundo, não tem ninguém te olhando. Então, use isso a seu favor. E a verdade que eu quero trazer para você é que essa invisibilidade, por mais contraintuitiva que pareça, ela é libertadora. Porque a gente consegue iterar sem consequências. O mundo não tem memória. A gente pode apresentar para uma nova pessoa aquilo que a gente aprendeu da última vez, não tem problema, não se cobre de acertar da primeira vez. Não se cobre de que está todo mundo olhando, com todos os olhos do mundo, em cima do que você está fazendo, porque a verdade é que não está. Você foi treinado, nós fomos treinados a sempre fazer comparações e achar que está todo mundo olhando, mas a verdade é que não. Então use isso a seu favor, olhe para os lados para entender que está todo mundo preocupado com o seu próprio e comece a transformar a sua ideia em impacto real no mundo. Então eu te convido a começar antes de estar pronto, porque na verdade é a única verdade que existe. Ninguém nunca está pronto para fazer nada. Então, vamos para frente, porque a tendência é só melhorar. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Esse foi um vídeo mais curto, mas necessário e importante. Comente, compartilhe, se inscreva, para você saber em primeira mão sempre que sair nos próximos vídeos. Um abraço, até semana que vem.